Meu nome é Fernanda Mansur e eu sou especialista de produtos e aplicações da PensaBio. Hoje eu trouxe um tema sobre a nova geração de hibridização in situ, como detectar RNA viral. Antes de começar o tópico propriamente dito, eu gostaria de introduzir a PensaBio para os que ainda não nos conhecem. A PensaBio é um membro do grupo PensaLab e nós oferecemos soluções para a área de ciências da vida, mais especificamente soluções para as áreas de diagnóstico e de pesquisa. Não somente nós oferecemos as soluções, como contamos com uma infraestrutura completa, incluindo um suporte técnico, serviço e engenharia, numerosos cursos, soluções customizadas, desenvolvimento de aplicação e contamos com um time qualificado de mestres e doutores. O nosso portfólio, ele é bem extenso e ele está continuamente expandindo e conta com soluções para numerosas áreas, incluindo genômica, biologia molecular, nanobiotecnologia e bioquímica, e imunologia e biologia celular. Bom, nesse webinário, eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia, né, de nova geração, denominada RNA-Scope, especificamente, e, em seguida, eu vou falar um pouquinho da aplicação dessa tecnologia para a detecção de RNA viral. Bom, a nova geração de hibridização in situ, que eu vou falar um pouquinho hoje, é da tecnologia RNA-Scope da empresa ACD, que é uma das marcas de uma marca maior denominada Biotecne. Bom, e no que consiste especificamente essa tecnologia? O ensaio RNA-Scope é um método altamente sensível e específico de hibridização in situ de nova geração e é utilizado para detectar RNAs em células e tecidos, ao mesmo tempo em que mantém o contexto morfológico. É um sistema de amplificação de sinal baseado em hibridização com um desenho de sondas único. E isso permite, ao mesmo tempo, uma amplificação do sinal e uma supressão do background. Essa tecnologia consiste em 3 partes principais. Uma sonda única, que a ACD desenha contra sua sequência de interesse, um sistema de amplificação do sinal, que gera uma alta razão de sinal background, e, por último, a detecção, né, a visualização de moléculas individuais, que aqui, então, podem ser visualizadas como pontos. O ensaio permite o mapeamento espacial de RNAs mensageiros, RNAs longos não codificantes, variantes de splicing, sequências altamente homólogas e mutações pontuais em células e em tecidos intactos, que podem ser visualizados tanto por marcação fluorescente quanto cromogênica. E esse ensaio, ele pode ser realizado em uma variedade de amostras de tecidos, incluindo tecidos FFP, tecidos frescos congelados ou fixados congelados, PBMCs, células em cultura, etc. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, de uma forma geral, sobre o fluxo de trabalho do RNA-Scope.
O ensaio se inicia com o corte do seu tecido de interesse em uma lâmina. A primeira etapa consiste em permeabilizar o tecido com reagentes que vêm no kit de pré-tratamento. Esse pré-tratamento, ele permite expor o RNA-alvo, permitindo que a sonda penetre na célula e hibridize com a sequência complementar presente no RNA-alvo. A sonda é um pool de óligos, que são desenhados utilizando o algoritmo próprio da CD. E, então, uma série de amplificações permitem, então, a amplificação do sinal, e assim as moléculas de RNA podem ser visualizadas ao microscópio, como pontos, como eu falei anteriormente. O sinal também pode ser quantificado semi-quantitativamente ou quantitativamente, utilizando o software de análise de imagem. Então, esse aqui é um fluxo geral, né, de um ensaio de RNA-Scope. A principal característica do ensaio de RNA-Scope é, sem dúvida, o desenho das sondas. Aqui está ilustrado os oligonucleotídeos específicos, que eles são denominados ZZ, que possuem, então, duas regiões únicas, aqui e aqui, ligadas por um espaçador. Bom, a parte de baixo do Z vai ser a região que vai hibridizar ao RNA de interesse. E para que a amplificação que eu mencionei anteriormente ocorra, é necessário que dois óligos ZZ, né, devem hibridizar um ao lado do outro em tandem. Uma vez que isso ocorre, forma-se uma sequência de 50 nucleotídeos no total, na parte de baixo. A parte superior do G é a base para a estrutura da amplificação. Quando os dois óligos ZZ hibridizam, é criada, então, uma região de ligação onde uma molécula pré-amplificadora pode se ligar. E aí, pode se formar uma árvore de amplificação no topo, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Bom, uma sonda RNA-Scope para uma sequência de interesse de 1000 bases ou mais consiste, na verdade, de aproximadamente 20 pares de sondas ZZ, que hibridizam umas ao lado das outras. E isso permite uma grande amplificação do sinal. Bom, entretanto, é necessário apenas que algumas dessas sondas hibridizem, né, que se liguem ao RNA de interesse, para que seja gerado um sinal suficiente para detecção. Bom, aqui eu vou mostrar um esquema mostrando a hibridização e a amplificação subsequente em um ensaio RNA-Scope. Então, aqui, as sondas ZZ, né, o parzinho de sondas ZZ, se ligam ao transcrito de interesse, formando, então, essa base para a ligação de uma molécula pré-amplificadora. Uma vez que o pré-amplificador se liga, o mesmo vai servir como região de ligação para moléculas amplificadoras. Aqui. Cada amplificador pode, então, se ligar a numerosas sondas marcadas, formando uma verdadeira árvore de amplificação para cada sonda ZZ. Essas sondas marcadas que estão aqui, elas podem ser conjugadas tanto a uma enzima, que vai gerar um sinal visível após uma reação cromogênica detectável em um microscópio óptico, ou
pode estar conjugada a um fluoróforo, gerando um sinal fluorescente que vai ser detectável, então, em um microscópio de fluorescência. E o sinal, então, é visto como um ponto, onde cada ponto representa moléculas de RNA individuais. Agora, bom, toda essa amplificação garante, então, uma alta sensibilidade ao ensaio. E aqui, né, ao lado, se apenas um óligo ZZ se ligar ao transcrito, não vai se formar essa região, essa base para que a molécula pré-amplificadora se ligue. Então, isso vai fazer com que não haja sinal. E isso garante, então, uma maior especificidade ao ensaio. Então, essa combinação de desenho de sonda e de amplificação de sinal garante especificidade da sonda, do sinal, e redução do background. Bom, aqui eu tenho todos os ensaios disponíveis no portfólio da ACD. Tá? Então, se você necessita avaliar um único transcrito, pode utilizar o RNA-Scope cromogênico, disponível nas versões Brown ou Red. Mas, caso o seu interesse seja avaliar 2 alvos ao mesmo tempo, simultaneamente, pode utilizar o ensaio duplex. Já se tiver interesse em multiplexar, os ensaios fluorescentes multiplex são capazes de avaliar até 4 transcritos simultaneamente, utilizando um único corte de tecido. Agora, se o seu alvo de interesse for menor que 300 pares de base, ou caso o interesse seja investigar mutações pontuais ou splicing alternativo, recomenda-se o uso do ensaio Basescope, apenas disponível no formato cromogênico de detecção. Bom, o ensaio RNA-Scope, ele é ideal para a detecção viral. E por que isso? As características que vimos anteriormente a respeito dessa tecnologia permitem superar os vários desafios e limitações que os pesquisadores enfrentam na detecção de vírus. Primeiramente, o contexto. Este ensaio de hibridização in situ, que pode ser usado em vários tipos de amostras, como eu mencionei anteriormente, permite a detecção de qualquer alvo ao mesmo tempo em que fornece informação sobre o contexto morfológico e localização viral. Isto pode ajudar os pesquisadores a identificarem portas de entrada, regiões de replicação e compreender melhor a dinâmica viral. Bom, o sistema de amplificação, de pré-amplificação e amplificação, garante uma alta sensibilidade e detecção de baixa viremia. Isto auxilia na detecção de vírus nas etapas iniciais de infecção e também em estágios latentes, que são momentos onde há um número baixo de transcritos e há uma dificuldade maior na detecção desses vírus. A tecnologia patenteada de sonda Z oferece alta especificidade, auxiliando no discernimento de espécies diferentes, porém muito semelhantes de vírus. Dado que a sequência seja conhecida, podemos desenhar sondas para qualquer espécie. O processo de desenho é rápido, o que consiste em grande vantagem para vírus emergentes, quando não temos a disponibilidade de anticorpos, como foi o caso, né, do novo coronavírus no início. As sondas podem ser desenhadas específicas a uma das fitas,
E isso vai permitir discernir entre os diferentes estágios virais, com hibridização a fita sense ou antissense para detectar replicação e estágios de latência. O ensaio RNA-Scope possui a capacidade de detectar uma ampla gama de espécies de vírus, tais como os vírus de DNA, de RNA e retrovírus. Todos esses vírus podem ser detectados tanto como dupla fita ou simples fita. E aqui eu trago uma lista de alguns dos vírus para os quais o RNA-Scope foi utilizado para detectá-los. E dentre as novas espécies para as quais a ACD possui sondas já desenhadas está o novo coronavírus SARS-CoV-2. E neste webinário, focaremos então em exemplos de aplicações no grupo 4, né, que consiste da família de vírus de RNA simples fita positiva. Bom, dentre os vírus dessa família, podemos citar o vírus Zika, MERS-CoV, o vírus da hepatite A, C e E e os coronavírus, né, incluindo o novo coronavírus. Aqui temos um exemplo do uso do RNA-Scope na detecção precoce do vírus Zika no cérebro e no rim de camundongos infectados. E na linha de baixo, podemos observar o controle negativo da APB e a ausência de sinal. Neste estudo de 2017, Bhatnagar e colaboradores correlacionaram a infecção por Zika vírus com a microcefalia congenital. Os mecanismos de transmissão intrauterina, replicação, tropismo e persistência eram pouco compreendidos até então. O ensaio RNA-Scope aqui foi utilizado para localizar o RNA do vírus Zika replicativo em cérebros de bebês e na placenta de mulheres que tiveram aborto. Então, aqui pode ser observado a marcação do vírus Zika, utilizando tanto uma sonda antissense quanto a sonda sense. A sonda antissense indicando a presença de RNA genômico e a sonda sense indicando a presença de intermediários de RNA replicativos. Aqui na linha de cima, amostras de córtex cerebral de bebês e na linha de baixo, imagens de placenta de mulheres que sofreram aborto. E isso demonstra que o vírus Zika replica e persiste nos cérebros fetais e nas placentas, consistindo, então, numa evidência direta da associação do Zika com a microcefalia. Bom, a ACD também oferece diversas soluções para a área de estudos da Covid-19. As soluções disponíveis permitem que pesquisadores avaliem a patogênese do vírus em diferentes estágios. É possível detectar o vírus em si, usando sondas para SARS-CoV-2, tanto no formato sense ou antisense, identificando tanto partículas latentes quanto replicativas. Além disso, também, é possível marcar receptores com os quais o novo coronavírus interage, como AC2 e TMRPRSS2. Também podemos investigar as respostas imunes frente à infecção. E, por último, usando os ensaios high throughput, tais como Highplex e Multiplex V2, é possível visualizar tudo simultaneamente. Então, detectando a presença do vírus
estudando como o vírus está interagindo com o tecido do hospedeiro e qual é a resposta do hospedeiro à infecção. Então, todos esses dados podem ser obtidos em um contexto morfológico, com especificidade e sensibilidade em nível de moléculas únicas, utilizando o ensaio RNA-Scope. Bom, aqui eu trago algumas informações sobre as sondas para o SARS-CoV-2. Vale mencionar, né, devido às numerosas variantes do vírus, que as sondas disponíveis hoje, né, pela CD, elas foram desenhadas com base no vírus SARS-CoV-2 isolado no surto em Wuhan, na China, né, em 2019. Quaisquer outras sequências para estudo de outras variantes, as sondas devem ser, então, customizadas, podem ser customizadas. Bom, essa sonda foi desenhada especificamente para detectar a proteína spike, né? O desenho evita a detecção de outros vírus semelhantes, né, como SARS, 2003, MERS e outros coronavírus, vírus Ebola ou HIV. Pode ser utilizado em uma variedade de modelos animais, incluindo humano, camundongo, rato, macaco e outros hospedeiros naturais potenciais. E essa sonda pode ser usada para estudar a localização e infiltração do vírus em tecidos. Bom, baseado nos dados publicados na literatura, uma lista de sondas RNA-Scope está disponível para pesquisadores estudarem a patofisiologia do vírus SARS-CoV-2. Então, como eu mencionei, sondas Sense e Antisense para detecção do vírus, marcadores celulares do hospedeiro, essenciais para a entrada do vírus, marcadores da resposta inflamatória, incluindo numerosas citocinas previamente identificadas como expressas nos pulmões de pacientes com a forma severa da infecção, ou pacientes que mostraram sinais de síndrome de doença respiratória aguda. E a localização espacial desses marcadores permite que pesquisadores identifiquem o panorama imune na região da infecção. E, por último, marcadores histopatológicos podem ser utilizados para estudar a funcionalidade e homeostase do pulmão, órgão primariamente afetado pela COVID-19. Bom, aqui eu trouxe um estudo de Bulfamante e colaboradores de 2020. Sabe-se, então, tem-se muitas evidências de que muitos outros órgãos, além dos pulmões, são afetados na COVID-19, tais como o sistema cardiovascular. Bom, os dados indicam que lesões cardíacas têm sido documentadas em mais de 50% dos pacientes que morrem por COVID-19. Essas complicações cardíacas associadas à COVID-19 podem ser diretamente causadas por danos celulares relacionados à infecção pelo vírus em si, mas também pode ser um efeito secundário de uma resposta imune excessiva. Então, os pesquisadores, utilizando uma sonda Sense contra o vírus SARS-CoV-2, eles observaram uma transcrição ativa em cardiomiócitos de pacientes que vieram a falecer de COVID-19. Então, aqui na imagem, os pontos, né, como eu mencionei, eles indicam a presença do RNA viral, nesse caso, em tecidos cardíacos. Bom, além do uso de sondas
RNA-Scope para detectar o novo coronavírus, agora também é possível combinar o ensaio de RNA-Scope com anticorpos disponíveis comercialmente. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguma das combinações potenciais, né? Pode-se utilizar a sonda contra o novo coronavírus com um anticorpo contra o receptor AC2. Ou ainda, pode-se utilizar uma sonda para o vírus, uma outra sonda para o receptor TMPRSS2 e o anticorpo para o receptor AC2 por imunofluorescência. Bom, em resumo, os ensaios RNA-Scope têm sido utilizados por vários pesquisadores na área de doenças infecciosas. Devido à alta sensibilidade e especificidade deste ensaio, você pode utilizar seu alvo de interesse, o vírus, o hospedeiro, marcadores de resposta imune, tudo em um único corte de tecido, mantendo o contexto morfológico e em nível de células individuais. Caso queira obter mais informação sobre as soluções oferecidas pela ACD, não hesite em entrar em contato enviando um e-mail para comercial@pensabio.com.br. Obrigada.